Olá, Jubicó, graça e paz. Tudo bem com vocês? Não estranhem se eu olhar em outras direções, eu tô com dificuldade de olhar diretamente para a câmera. É, E sim, eu botei batom e sombra pra vir aqui conversar com vocês. Porque eu acho que vocês mereciam uma olheira menorzinha assim, né? Prestar atenção em outras coisas que não na minha olheira. Tá mal que é de costume, minha gente. É, A gente está terminando o estudo do livro Cristão Contagiante e hoje a gente vai fazer o estudo do capítulo 15. Capítulo 15 tem como título Invista sua vida em pessoas. E eu acho que o tema do capítulo 15 ele faz uma síntese, uma boa síntese de tudo que o livro abordou nos outros 14 capítulos, né? Então, acho que esse vídeo não vai ficar tão longo, porque esse capítulo, eu acho que ele se propõe mesmo a ser uma espécie de síntese. E ele começa sugerindo que a gente faça um investimento de vida, né? Ele até faz uma analogia com escolha de profissão, resgata essa escolha de uma profissão pelos discípulos de Jesus, né? Ele diz assim: quando eu fui me deparar com a escolha da minha profissão, eu fiquei feliz de quando ler a Bíblia ver que eu não era o único que tinha dúvida. Mas ele fala da escolha dessa profissão inclusive como algo secundário. E olha que profissão é um negócio que em tese a gente vai exercer uma boa parte da vida da gente. Mas ele deixa bem claro assim que a escolha da profissão, ela, mesmo sendo tão importante, não é uma iniciativa, não é uma atividade que consegue se sobrepor a iniciativa de levar pessoas perdidas a Deus. Essa deve ser a maior iniciativa da vida da gente. Essa deve ser o que há de mais importante na vida da gente é alcançar pessoas, né? Um parêntese meu, acho que é só a gente entender que Jesus amou e ama as pessoas. Ele não ama templos de parede, ele não ama sua profissão, ele não ama um certo lugar da terra, ele ama pessoas. Ele morreu por pessoas, ele ressuscitou para libertar pessoas da morte. Ele vive para ser amigo das pessoas e ele voltará para levar pessoas para o céu. Então, realmente não pode ter nada na vida da gente que seja mais importante do que alcançar pessoas, né, gente? E se a gente pensar que a atividade mais importante da vida da gente deva ser essa, a gente tem que se dedicar a ela eu acho que com uma certa paixão. Eu gosto de pensar o que uma vez um amigo meu me disse. Ele me disse que eu não estou apaixonada, eu sou apaixonada. Ele disse que eu dedico paixão à, à minha fé, ao exercício da minha fé, à minha profissão, à minha família. Eu gosto dessa ideia de dedicar paixão, porque parece que você se dedica com muito mais esforço e é muito mais contagiante. É só você pensar numa pessoa quando ela está apaixonada, que ela fala da pessoa por quem ela está apaixonada e você quase se apaixona também. Tem que ser mais ou menos isso, a gente falar de Jesus, a gente viver as boas novas, a gente viver o evangelho, que é a libertação do homem por Jesus, pela morte de Jesus na cruz, a libertação do homem dessa escravidão que a gente tinha em relação ao pecado. Através da morte de Jesus na cruz, a gente tem que falar disso com muita paixão, porque isso impacta a vida das pessoas, né? O livro diz assim: nenhuma iniciativa terrena é tão importante quanto levar pessoas perdidas à cruz de Cristo. Isso deve ser o centro da vida dos seguidores, no caso dos seguidores de Jesus, dos seus discípulos.
ele até traz o versículo que a gente entende como sendo da grande comissão, os dois versículos, né? Mateus 28, 19 e 20, que diz: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que lhes ordenei, e eu sempre estarei com vocês até o fim dos tempos. O meu comentário em relação a esse versículo é que o id ele não é uma opção. Não depende de você gostar, de você achar legal, de você querer. É uma ordem. É uma ordem. Ele ordenou com muito amor, porque no final do versículo ele diz assim: estarei sempre com vocês até o fim dos tempos, até a consumação dos séculos, até ele voltar, ou seja, ele vai estar com a gente para sempre. Isso devia ser o único motivador da gente investir nossa vida nas pessoas, né? Ele o ID é uma ordem, e quanto mais a gente se aproxima de Deus, quanto mais a gente anda com Jesus, mais a gente fica satisfeito de fazer a vontade de Deus. E a vontade de Deus está muito expressa nesse versículo como uma ordem de vá, pregue o evangelho, façam discípulos e ensine tudo aquilo que eu ordenei. Então, quando a gente entende essa importância das pessoas para o reino de Deus, eu acho que isso provoca uma mudança de mente, uma mudança do jeito de pensar. Eu acho que é isso que chamam de metanoia. Se eu estiver errada, Nilson, por favor, me corrija. É uma mudança no jeito de pensar que leva a uma mudança da postura da gente diante de tudo na vida, diante do exercício de uma profissão, diante de um curso, diante da igreja, diante das pessoas, né? Jesus amou e ama as pessoas. Nós devemos amar as pessoas porque nós seguimos Jesus, nós somos imitadores de Cristo. Para quem não sabe, a palavra cristãos, ela surgiu de uma forma bem pejorativa para chamar os seguidores de Jesus de cristinhos, ou seja, são imitadores de Jesus, são imitantes mesmo. A gente quer ser igual a Jesus. Se Jesus ama as pessoas ao ponto de ter morrido, de ter entregue a sua própria vida na cruz, numa morte amaldiçoada ou amaldiçoante, enfim, uma morte que representava maldição, e fazer disso a remissão dos nossos pecados e a nossa libertação dessa escravidão, a gente não pode fazer menos do que amar as pessoas. E não é amar as pessoas que são da nossa família, as pessoas que são boazinhas com a gente, amar as pessoas no sentido mais amplo, aquele de querer o bem maior daquela pessoa. Eu gosto de fazer um diálogo do tema desse livro com um tema que a gente viu, quem fez o curso de discipulado com Jonas Madureira, né? Gerlaine e Flávia vão poder falar também. Quando ele fala da treliça e da videira, ele fala em relação à igreja, que a igreja está dando mais importância à estrutura do que às pessoas que são realmente quem compõem a igreja. Isso é uma cultura da gente. As pessoas não vão ouvir mais a Jesus se elas estiverem numa estrutura melhor do que a outra estrutura. Elas vão ouvir mais a gente falar de Jesus se a nossa vida falar de Jesus, né? Se a nossa vida for centrada nisso. As pessoas vão conhecer a Jesus de acordo com o quanto a gente
na nossa vida manifesta esse amor de Jesus por essas pessoas. As pessoas, de início, elas ficam impactadas, assustadas, né? Como assim essa pessoa mal me conhece, me ama tanto, ao ponto de... Completem a frase. E em algum momento elas vão descobrir que esse amor, ele não é um amor simplesmente humano. Ele é um amor que vem de Deus. Que Deus colocou no nosso coração pelas pessoas perdidas. E a maior manifestação de amor que a gente pode oferecer a uma pessoa é querer levar ela a se encontrar com o Criador, com o Salvador, com o Senhor dos céus e da terra e das nossas vidas, com esse Senhor que faz das nossas vidas uma vida tão melhor a despeito do caos que está instalado no mundo. Então, eu acho que investir em pessoas é seguir o ID. É seguir o ID, pregar o evangelho, fazer discípulos, ensinar tudo o que eu ordenei. Em um dado momento do capítulo, ele diz que os discípulos imitaram Jesus, ou seja, absorveram a influência de Jesus ao ponto de desenvolver uma personalidade de alta potência. Aprenderam diretamente com Jesus, através das instruções e dos exemplos que Jesus trazia, como ter uma vida marcada pela autenticidade, compaixão e sacrifício, né? Ele traz o fazer discípulos como o resultado de entrar em proximidade intensa com as pessoas a fim de influenciar essas pessoas. Ele traz o ensinar como uma atividade que inclui a comunicação clara do Evangelho. E diz também que se a gente fizer a nossa parte, Jesus nos torna frutíferos, né? Ou seja, a gente exerce o máximo impacto no mundo ao nosso redor. Um outro trecho do livro que eu achei muito, desse capítulo, que eu achei muito interessante, é quando ele fala de que impacto é esse, né? Porque quando a gente pensa em mudar o mundo e na utopia de mudar o mundo e de melhorar o mundo, a gente pensa num monte de coisa material, a gente pensa em política, a gente pensa, enfim, a gente pensa num monte de coisa e a gente não se atenta ao impacto que o evangelho pode produzir na vida de uma pessoa e que essa pessoa vai reproduzir esse impacto que o evangelho produziu na vida dela. O livro diz assim: quando uma pessoa carente de amor é apresentada à graça de Deus pela primeira vez, quando alguém solitário finalmente experimentar a riqueza da companhia de Jesus Cristo, quando o culpado encontra perdão e uma consciência limpa, quando o indivíduo errante encontra um propósito de vida, isso é impacto. E uma poderosa reação em cadeia tem início. Essa pessoa impacta outras ao redor. E aí ele continua falando desse impacto. E eu achei muito interessante essa noção de que impacto é esse que a gente tem que perseguir, alcançar. É esse impacto que a gente quer causar na vida das pessoas. É essa mudança de vida. Não tem nada que mude a vida de uma pessoa do que livrar ela daquele fardo, daquela carga que ela carregava, seja ela que carga for. Porque pra gente que é ser humano, a gente acha que aguenta muita coisa, mas a gente não aguenta nada. Então a carga que vier, a gente vai achar pesada. Especialmente quando a gente tá carregando sozinho. Então, esse impacto, essa mudança que o Evangelho tem o poder de produzir, é o que a gente deve querer levar para as pessoas. E é como o melhor presente que a gente pode oferecer para alguém, né? Ele diz também, defende mesmo, que não há nada mais empolgante na vida do que fazer amizade com alguém que não conhece a Cristo, amar essa pessoa e conduzi-la em direção à fé. Nenhuma outra atividade oferece o mesmo nível de recompensa.
E aí a gente volta um pouquinho para o que eu estava dizendo no início sobre a paixão. Esse investimento em pessoas, ele é um investimento de vida. Ele não é um investimento de dinheiro, ou não é só de dinheiro, ou não é só de tempo, não é só, não sei, não é um investimento material, ele é um investimento de vida. Ele é uma dedicação da própria vida da gente às vidas de outras pessoas. E a gente só consegue fazer isso se a gente acredita no retorno que a gente espera desse investimento, né? Quando a gente pensa em investimento, por exemplo, de dinheiro, a gente não investe no que a gente não acredita no retorno. Se você investe numa coisa que você não acredita no retorno, você está fazendo doação, você não está investindo, né? O investimento, ele pressupõe essa coisa do retorno. E realmente, quem já passou pela experiência de levar alguém a cruzar a linha da fé, você percebe que não tem nada mais empolgante, mais que te dê uma noção de recompensa maior do que isso. Porque a recompensa é você ter certeza que você está no centro da vontade de Deus. A vontade de Deus expressa em Mateus 28, 19 e 20, né? Isso realmente não tem nada, nem de material, nem de imaterial, que pague a sensação de se sentir no centro da vontade de Deus. E a vontade de Deus é que a gente invista nas pessoas por quem Ele mandou seu Filho para morrer na cruz e salvar da escravidão do pecado. Um outro diálogo que eu queria fazer desse tema com outro tema que eu também vi nesse curso de Jonas Madureira, é que ele fala disso em relação ao discipulado, mas eu acho que tudo em relação ao evangelho tem que ser feito dessa forma. Ele traz a dimensão dramática do evangelho e a dimensão dramática como uma encenação. Só que ele diz que nessa encenação o mundo é o palco, Deus é o dramaturgo, então ele nos dá papéis e o roteiro desses papéis na Bíblia, né? Tá tudo lá, os papéis, os roteiros. O que ele quer dizer com isso? Que a gente não só precisa conhecer, a gente não precisa só entender. Conhecer e entender são parte de um processo maior. A gente precisa viver, encenar na vida real, né? Encenar não no sentido que você vai fingir ou que você vai, de repente, virar ator e atriz, mas encenar no sentido de que você põe em prática como se estivesse encenando. O encenar você não pratica só por um momento. O encenar você incorpora um papel e pratica aquele papel enquanto o papel durar, né? Então, o ator ou a atriz que encena, ele vive o papel enquanto ele está encenando. A proposta da dimensão dramática do Evangelho é que a gente viva a vida inteira encenando o Evangelho, encenando as boas novas. Ou seja, é uma prática contínua 24/7, 24 horas por dia, 7 dias por semana. É uma prática que não para, mas é na prática. É de vida, é experiência, é experimentar, é experienciar, é vivenciar, é fazer outros experimentarem, porque a gente está vivendo isso o tempo todo. E aí, quando as pessoas virem isso na vida da gente, é inviável que não role nenhuma curiosidadezinha, minha gente. É inviável. Eu acho que essa dimensão dramática que ele fala, na verdade, é de um livro de Kevin Van Hooser, eu acho. Enfim, se vocês tiverem curiosidade, depois a gente passa o nome do livro e vocês procuram. Mas foi uma coisa muito interessante que eu achei, porque dá a dimensão exata do quanto a gente deve viver, de até onde a gente deve viver o Evangelho. O Evangelho, ele deve ser vivido dramaticamente, a gente deve ensinar esse Evangelho.
né? E em todos os momentos, em todas as áreas da nossa vida. Eu acho que é isso. A ideia aqui não era só fazer um resumo do capítulo 15. Eu espero que vocês não se detenham apenas nesse vídeo, que vocês leiam o capítulo 15, para no próximo sábado a gente discutir o capítulo 15, com os elementos que eu trouxe aqui, com os elementos que tem no capítulo 15 e com os elementos que vocês vão trazer das experiências de vocês, das opiniões de vocês. Acho que é isso, gente. Muito obrigada pela atenção de quem chegou até aqui, e até sábado.